Fala galerinha, tudo bem? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre densidade hoje, essa parte importante aí da química geral, que eu gostaria de dar uma aprofundadinha com você na parte teórica e depois fazer alguns exercícios para você ver, para a gente melhorar esse lado nosso de densidade aí, tá bom? É importante a gente lembrar que a densidade ela é calculada assim, né? Massa sobre volume, né? Em geral a gente utiliza a massa em gramas, o volume em ml ou em centímetro cúbico, que é o que mais aparece, é o que a gente mais usa no cálculo de densidade, né? Lembrando que ml, centímetro cúbico, representa a mesma coisa. Então, 1 ml tem 1 centímetro cúbico, tá? Então, grama por centímetro cúbico, grama por ml é o que a gente mais usa. Bom, é importante a gente lembrar também que o material mais denso, ele sempre tende a ficar embaixo, né? Então, olha só, se você colocar um objeto num copo de água sem sal, por exemplo, e o objeto desce, significa que ele está mais denso do que a água sem sal. Se você coloca sal na água, água com sal, né? O que acontece? Esse objeto vai flutuar. Isso porque a presença do sal faz com que a água fique mais densa, né? Então, sempre o objeto, né? O material mais denso fica embaixo, o menos denso fica em cima. Não esqueça desse detalhe, tá bom? Uma coisa importante também é a gente lembrar que quando a água passa para o estado sólido, né? No caso do gelo, aí nós temos a seguinte situação, ó. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Do gelo, 0,92 gramas por centímetro cúbico. E do etanol, 0,79 gramas por centímetro cúbico. O que acontece, galera? Acontece que quando você coloca o gelo na água, ele boia, ele sobe. Então, o gelo fica menos denso que a água. É o que está falando a densidade, né? E no caso do etanol, se você colocar o gelo no etanol, né, uma bebida alcoólica, o que acontece? Esse gelo não vai flutuar, ele vai descer. Por quê? Porque o gelo é mais denso que o etanol, tá bom? Então, é importante você lembrar. O que acontece com o iceberg, por exemplo, também, não é verdade? Olha só, o iceberg, você vai formando os cristais de gelo, a água vai congelando e vai subindo, vai ficando na superfície, né? Como a relação de densidade da água e do gelo é 1 para 0,92, a gente percebe que 92% do iceberg, né, desloca a água e fica submerso. Tá? Então dá para você perceber que na navegação isso é um perigo, né? Porque às vezes a gente olha o iceberg, acha que ele é pequenininho, mas na verdade ele é bem grande e está submerso na água, tá bom? Mas sempre, né, lá na superfície, pelo fato de ser menos denso que a água. Agora, por que o gelo é menos denso que a água, né, gente? Vamos lá, vamos recordar isso? Na verdade, durante o processo de congelamento, acontece a formação desses canais aí, esses canais hexagonais, tá vendo? Esses canais que, na verdade, olha só, você tem vários tetraédrozinhos de água, né? Com várias moléculas de água, formando um tetraedro. E aí esses tetraedros eles vão se unindo e formando esses canais. Esses canais ficam vazios, né? Então são canais hexagonais, dutos vazios, que fazem com que, na verdade, durante o congelamento, você tenha uma expansão, você tenha um aumento no volume, né? Esse aumento de volume, se você olhar aqui, ó, o que vai acontecer? Aumentou o volume por uma mesma massa, né, de água, a densidade diminui. Isso justifica o fato do gelo ser menos denso que a água e subir, tá? Ou seja, a formação de canais hexagonais a partir dos tetraedros de moléculas de água, formando dutos. Esses dutos simplesmente fazem com que você tenha um aumento no volume, tá bom? Esse fenômeno acontece com a água, viu, gente? E é justamente por isso que a densidade do gelo ela é menor que a densidade da água, né? Porque você tem uma expansão de volume, mesmo a massa diminui a densidade. Não esqueça dessa explicação importante, tá bom? Muito bem. Agora vamos lá para uma questãozinha importante de densidade, que a gente faz uma mistura. Olha só. Um líquido A de densidade 2 gramas por centímetro cúbico, de volume 500 centímetros cúbicos, é misturado com líquido B de massa 2 kg e densidade 1 grama por centímetro cúbico. Veja que a gente mistura agora dois líquidos. Aí o cara pede a densidade da mistura, viu, gente? Tá? Então tem gente que acha que basta a gente somar as densidades e dividir por 2 e eu vou achar a densidade da mistura. Isso não é verdade, né? As quantidades são diferentes. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trabalhar da seguinte maneira, olha só. Eu pego lá que a densidade da mistura é a massa da mistura sobre o volume da mistura, correto? Então o que eu tenho aqui? Ó? O que é a massa da mistura? É a massa de A mais a massa de B. Sobre o que, galera? O volume de A mais o volume de B, que é o volume da mistura. Tudo bem? Mas o que acontece? Nós não temos ali a massa de A. Então eu vou calcular. Olha só, o que é a densidade de A? A densidade de A é a massa de A sobre o volume de A, certo? Bom, nós temos lá, a densidade de A é 2, olha lá no texto, ó. Então eu tenho 2. A massa de A, eu estou procurando, sobre o volume de A, que é 500. Fiz a continha, achei que a massa de A é quanto? 1000 gramas, correto? Beleza. Faço a mesma coisa com B, porque eu não tenho o volume de B, e eu vou precisar lá na densidade da mistura. O que eu faço? A densidade de B, massa de B sobre o volume de B. Densidade de B é 1, está no texto.
né? Massa de B, 2.000 kg. Cuidado, aqui eu vou colocar em gramas, porque nós estamos trabalhando em gramas aqui na densidade, tá bom? Olha só, então sobre o volume de B. Então, a hora que você divide pelo volume de B, dá para achar tranquilamente aí o volume de B. O volume de B, gente, vai dar o quê? 2.000 centímetros cúbicos. Aí basta a gente substituir lá, ó. Então fica 1.000 a massa de A, 2.000 gramas a massa de B, sobre 500 centímetros cúbicos, que é o volume de A, mais 2.000, que é o volume de B, né? Para você fizer essa continha, vai dar 1,2 grama por centímetro cúbico. Então é dessa maneira que a gente calcula a densidade de mistura, viu, gente? Esse primeiro lembrete que eu queria passar para vocês aí numa possível questão que possa aparecer nos vestibulares aí, tá bom? Bom, num segundo momento, eu queria trazer para você aqui uma outra questãozinha, né? Uma questão bem clássica, mas importante. Olha só. Abaixo se encontra um esquema ilustrando dois frascos com água e outro com álcool. No quadro tem-se 3 diferentes materiais, A, B e C, todos sólidos e insolúveis em água e álcool. Considerando que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico, analisa afirmações no esqueminha. Bom, então você tem aqui o esqueminha com água, né? Você tem aqui com álcool, tudo bem? E aqui na amostra você tem 3 materiais, ó, o A, B e o C, e aqui ele dá o volume e a massa. Toda vez que você tem volume e massa, o que a gente faz? A gente calcula a densidade, não é verdade? Ele faz algumas observações em relação a quem flutua, quem afunda. Bom, o que a gente pode fazer? Vamos calcular a densidade de cada material desse, para depois a gente inserir na água e no álcool e verificar o que acontece? Bora lá então, galera. Olha só. Densidade do A, massa sobre volume, certo? Peguei a massa de A, cuidado, viu? Às vezes aqui está embaixo, ó, tem a galera que pega o 28 e divide por 16,8. Cuidado, é massa sobre volume, hein? 16,8 sobre 28. Fiz a continha e deu 0,6. Fiz a mesma coisa para o B, olha só. Eu peguei a massa, 19,6 sobre 14, 1,4. Fiz a mesma coisa para o C, 18 sobre 20, deu 0,9, correto? Bom, primeira proposição ele fala que o material A flutua tanto em água quanto em álcool. Bom, a gente sabe que a densidade da água é 1 grama por ml, por centímetro cúbico, né, que é a mesma coisa. E do álcool é 0,8, tá lá, né? Quer dizer, então, que quando a gente coloca lá o material A, o que acontece? Qual que é a densidade do A? 0,6? 0,6 é menor que 1 e também menor que 0,8. Portanto, o A vai flutuar tanto em água quanto em álcool, correto? Olha só, o B, gente, quanto deu a densidade do B? 1,4. Então, 1,4, B vai afundar. Por quê? 1,4 é efetivamente maior que 1, maior que 0,8. Então, realmente, ele afunda, né? É o que ele falou na segunda proposição. Já o material C, galera, a densidade dele deu 0,9. Olha só na tela aí, ó. 0,9 significa que ele é menos denso que a água. Portanto, em água ele flutua. Só que ele é mais denso que o álcool. Tá? 0,9 é maior que 0,8. Então, ele vai afundar no álcool. Correto? Então, as 3 proposições estão corretas. E é por isso que a gente marca a letrinha E. Olha só o tipo de questão que pode aparecer para você. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais. Olha só, Unicamp agora. 3 frascos de vidro transparente fechados de forma e dimensões iguais contêm cada um a mesma massa de líquidos diferentes. Um contém água, o outro cloroformo e o terceiro etanol. Os 3 líquidos são incolores e não preenchem totalmente os frascos, os quais não têm nenhuma identificação. Sem abrir os frascos, como você faria para identificar as substâncias? A densidade de cada um dos líquidos a temperatura ambiente é, então, a densidade da água, do cloroformo e do etanol, né? Gente, uma coisa importante aqui que você tem que perceber é o seguinte, ele fala que os frascos contêm a mesma massa de líquidos, ó, diferentes, tá vendo? Ó, a massa é a mesma, tá? Então vamos partir dessa primeira ideia aí, que nós temos a mesma massa desses líquidos aí. Muito bem, olha só, então se eu for pensar nos 3 frascos, o que eu posso lembrar? Olha só, densidade não é massa sobre volume? Então vamos pensar um pouquinho. Ó, o frasco que tiver o maior volume, como a massa é a mesma, ele vai ter o que, galerinha? A menor densidade. Vocês concordam? Quer dizer então que esse aqui, ó, que tem o maior volume, com certeza vai ser o menos denso. Quem que é o menos denso lá, galera, se você olhar das densidades, né? É realmente o etanol, que é 0,8. É a menor densidade dos 3. Já o frasco que tem o menor volume, observe aqui, ó, o menor volume, é aquele que vai ter o quê? Na mesma massa, a maior densidade. Quem que tem a maior densidade lá? O cloroformo, né? Automaticamente, por exclusão, a gente consegue verificar que esse frasco aqui com líquido com volume intermediário seria a água, tá bom? Então, gente, uma coisa importante também numa questão aberta é quando ele fala assim, sem abrir os frascos, como você faria para identificar? Então, o legal é você concluir isso numa frase, num textozinho, né? Bem sucintamente, bem
de maneira bem objetiva para mostrar para ele o que você pensou, correto? Então eu escrevi aqui, ó, como a densidade é inversamente proporcional ao volume, o frasco de maior volume contém etanol, o de menor volume cloroforme e o de volume intermediário contém água. Tá aí a resposta para a Unicamp nessa questão 3. Tá bom, galerinha? Beleza? Vamos lá fazer mais questões de densidade para você. FUVEST agora. Em uma indústria, um operário misturou inadvertidamente polietileno, policloridvinila e poliestireno, cujas siglas são PE, PVC e PS, limpos e moídos. Para recuperar cada um desses polímeros, utilizou o seguinte método de separação. Jogou a mistura em um tanque contendo água, densidade 1 grama por centímetro cúbico, a densidade da água, né? Separando então a fração que flutuou, que é a fração A. Veja bem, ó, ele pegou os 3 polímeros, né, que é o polietileno, policloridvinila e o poliestireno, né? O que ele fez? Ele colocou água, né? Quando ele colocou água, galera, o que aconteceu? Ele falou que tem uma fração que flutuou. Bom, se você olhar lá embaixo nos dados, ele dá as densidades da galera toda aí, tá? Então a densidade, por exemplo, do polietileno é de 0,91 a 0,98. Como a densidade da água é 1, o polietileno ele flutua. Já o poliestireno, que é 1,04 a 1,06, e o policloridvinila, que é 1,5 a 1,42, são mais densos que a água, são maiores que 1. Observe. Então eles vão para o fundo, né? Que vai formar a fração B. Dá uma olhada, ó. Então flutuou a fração A daquela que foi o fundo, fração B, né? Depois ele recolheu a fração B, secou ela, né? Tirou a água e jogou em outro tanque contendo uma solução salina agora, correto? Uma soluçãozinha com sal, cuja densidade dessa solução salina é 1,10. Separando o material que flutuou, que ele chamou de fração C. Ora, então quem que vai flutuar? Gente, se você olhar lá, ó, o PS, que é o nosso poliestireno, qual que é a densidade dele, do poliestireno? 1,04 a 1,06, tá vendo? É menor que 1,10. Portanto, esse flutua, correto? Já o policloridvinila, que é 1,5 a 1,42, esse vai para o fundo. E aí você tem o processo de... quem flutua é o PS e quem vai para o fundo é o PVC, tá bom? Que ele chama de fração D. Aí ele vai perguntar as frações. Cuidado aqui, ó. A, C e D eram, bom, AA, polietileno, né? A fração C é o poliestireno e a fração D, o PVC, policloridvinila. A gente marca, portanto, a letra A. Olha só como é que cai densidade, para você ir analisando. Então você vai comendo pelas beiradas, vai lendo devagarzinho, vai montando um esqueminha, quem flutua, né? Quem afunda, vai fazendo certinho, bem organizado, que não tem erro não, tá bom? Eu gostaria agora de fazer para você um exercício da Unicamp interessante, que vai remeter a gente àquela explicação inicial que eu te falei lá, do lance do gelo ser menos denso que a água, pelo fato de formar os canais hexagonais, aqueles canais vazios, e aumentar o volume, né? Olha o que ele fala, ó. Icebergs flutuam na água do mar, assim como o gelo em um copo com água potável, né? Como a gente já havia observado no início teórico nosso. Imagine a situação inicial de um copo com água e gelo em equilíbrio térmico a temperatura de 0 graus Celsius. Com o passar do tempo, o gelo vai derretendo. Enquanto houver gelo, a temperatura do sistema... Bom, gente, isso aqui é o seguinte, ó. É importante a gente lembrar que toda substância pura, né, como ela vai sofrer fusão, durante a transformação de fase, ela sempre vai ter temperaturas constantes. Isso é característico de uma substância pura, tá, gente? Então, pura sempre tem propriedades físicas constantes. É pura, né? Você vai ter um ponto de fusão só, né? Portanto, constante é a resposta. Permanece constante a temperatura durante o derretimento. Aí ele vai falar um pouquinho nas alternativas sobre o volume do sistema também. O que acontece do volume do sistema, gente? Se o gelo, né, quando ele estava na forma sólida, né, ele tem um volume maior, quando ele derrete, o que acontece, galera? Quando ele forma água no estado líquido. Formando água no estado líquido, o volume de água formado vai ser menor, porque os canais hexagonais não vão existir mais. Portanto, o volume do sistema vai, com certeza, diminuir. Né? Por quê? Porque o gelo, que tinha um volume maior, quando ele derreteu, quando ele sofreu fusão, ele apresenta agora, na forma líquida, um volume menor. Portanto, o volume do sistema acaba diminuindo, tá bom? Resposta letra B, Unicamp. E agora vamos fazer mais um exercício importante do Enem, bem interessante para você. O Enem que gosta de cobrar bastante densidade, viu, gente? Olha só, um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar em casa, no caso, resolve conferir se a balança estava descalibrada.
Para isso, utiliza um recipiente provindo de escala volumétrica contendo 1 litro de água. Ele coloca uma porção dos legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litros e também que a porção não ficará totalmente submersa. 1/3 de seu volume fica fora da água. Ora, se 1/3 do volume dos legumes ficou fora da água, 2/3 ficou, né, dentro da água, tudo bem? E o volume de água de 1 litro aumentou para 1,5, está percebendo? Como o volume de água aumentou de 1 litro, olha só, para 1,5, então nós temos que 2/3 do volume, gente, na verdade, corresponde a 0,5 litros, concorda? Ó, de 1 a 1,5, olha que interessante, ó. Né? Então a gente pode começar a pensar aí, ó, 2/3 do volume, né, simplesmente está para 0,5. E 1/3, se eu colocar aqui para você, 1/3 vai estar para quanto? Para x. Então eu teria que 1/3 teria 0,25 litros. Vocês concordam? Aí ele fala o seguinte, para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água, né, que é 1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade dos legumes vai ser 0,5. No supermercado, a balança registrou a massa da porção de legumes igual a 0,5 kg. Vamos ver se isso aí está certo. Considerando que o método adotado tem a boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a... Bom, então vamos lá, recapitulando. 2/3, então, está para 0,5 litros, né? Que é o que aumentou de 1 para 1,5, certo? E 1/3, x. Então, se eu for calcular o volume total do legume, dos legumes, né? Eu pego o quê? O 0,5 mais o 0,25, concorda? Soma esse com esse, ó, que é 1/3 e 2/3. Somando tudo, deu 0,75 litros, que é a mesma coisa que 750 ml, que é a mesma coisa que 750 centímetros cúbicos. O consumidor verificou na internet que a densidade dos legumes é a metade da água, ou seja, 0,5. Então fica a massa sobre o volume. O volume não é 750? Então tranquilamente a gente consegue achar a massa. Então a massa dos legumes, galera, na verdade, o correto é 0,375 kg, ou seja, 375 gramas. Né? E isso está lá na letrinha D. Então realmente a balança do supermercado não estava certa, não. Estava medindo lá 0,5 kg. Correto, pessoal? Esse então é um último exercício que eu estou resolvendo para você, para te dar um pouco mais dessa noção importante de densidade, para te mostrar como é que isso aparece, com muito carinho aí. Portanto, é importante você refazer esses exercícios com muito carinho, correto? Que pode aparecer densidade esse ano sim para a gente, tá bom? Aguardem o próximo aprofundamento, que vai vir mais coisa boa aí pela frente, tá? Grande abraço a todos e juízo. Grande beijo. Tchau, tchau, galera.